Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Estamos juntos mais uma vez, agradecemos a Deus por Ele nos conceder esse dia, esses momentos. Agradecemos a vocês que estudam conosco, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Cleonice Silva Malta, parabenizando o filho Kleber Malta, que hoje completa mais um ano de vida. Também um alô especial para Maria das Graças Ferreira, para Dilza Flora, para o Daniel Moura e Aparecida, para Maria Damasceno Bentes, também Maria Ângela, Luísa Manuel, Marilena Cunha de Almeida. Um alô especial para o Rivelino Silva, para o Ilídio Delgado, também Nancy Mota, Abádia Ferraz, Roseli Francisco dos Santos, Lídia Martins e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e sempre iremos mandar alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, nossa gratidão por mais este dia, por estes momentos. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco durante o estudo, nos dando entendimento, nos ajudando, Pai, a tomarmos a decisão de colocar em prática o que nós estamos aprendendo. Pedimos que abençoes todos os que estudam a Bíblia conosco. Todos têm necessidades, problemas, dificuldades. Tu conheces cada um. Atue, Pai, na vida dessas pessoas, dando vitórias. E também, especialmente, pedimos uma bênção especial para o Kleber Malta, que está aniversariando hoje. Conceda a ele muitos anos de vida. E também todos esses demais nomes que nós aqui citamos, todos têm as suas necessidades, seus problemas, os pedidos que eles nos enviam, Pai. Atue poderosamente na vida de cada um. Dê vitórias em nome de Jesus. Amém. Daremos prosseguimento aqui ao nosso estudo dessa semana, falando sobre vivendo a lei. Ontem nós comentamos com vocês algumas partes do capítulo 21 de Êxodo. Você pode ler todo esse capítulo. São desdobramentos da lei, como é que nós deveremos viver. Isso adaptando hoje para os nossos dias, né? Porque naquela ocasião o povo de Israel estava no deserto. É claro que eles iriam entrar na terra prometida, iriam ter as terras deles, e Deus estava dando então as instruções como é que eles deveriam viver, porque sabemos que mesmo entre famílias existem problemas, existem desavenças, existem desentendimentos. Se acontece alguma coisa, a outra pessoa começa a se envolver e se meter no problema, e isso traz graves consequências. E nós precisamos então ter o conhecimento dessas leis que Deus deixou na Bíblia Sagrada e que servem para nós hoje também. Aqui no capítulo 22, nós vamos falar um pouco de mais algumas leis que Deus deixou para o povo de Israel. Vejam aqui no capítulo 22, no verso 1, diz assim, se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar o animal ou vendê-lo, o ladrão pagará 5 bois por cada boi roubado e 4 ovelhas para cada ovelha roubada. E se um ladrão for pego em flagrante arrombando uma casa e for ferido e morto no confronto, a pessoa que matou o ladrão não será culpada de homicídio. Mas se isso acontecer durante o dia, a pessoa que matou o ladrão será culpada de homicídio. Vejam, eu li até o versículo 3 do capítulo 22. Vamos comentar alguma coisa aqui. Se alguém roubasse um boi ou uma ovelha e matasse aquele animal e vendesse a carne, o que acontece às vezes por aí em algumas propriedades, né? As pessoas invadem a fazenda, roubam alguns animais e matam, vendem a carne. Então diz aqui que o ladrão, a pessoa que roubou o animal, que matou, vendeu a carne, ele pagaria por cada boi roubado 5 bois. Ele teria que pagar. E se fosse ovelha, pagaria por cada ovelha roubada 4 ovelhas. Então, aqui nós vemos que a pessoa, ela não somente seria presa, mas ela teria que restituir. Vocês se lembram quando Jesus foi à casa de Zaqueu? Zaqueu era cobrador de impostos e ele, como a maioria dos cobradores de impostos, cobravam a mais do que deveria ser cobrado, e aquele a mais sempre ficava para eles. Então, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, depois que Jesus comeu ali junto na casa de Zaqueu, Jesus não precisou falar nada, mas Zaqueu disse assim, olha, se roubei alguém, se eu defraudei alguém, eu quero restituir em dobro e quadruplicadamente também aqueles a quem eu defraudei, que ele cobrou a mais, que ele roubou. Então vejam que era seguindo esse princípio aqui de Êxodo 22, que se a pessoa roubasse, teria que restituir
quadruplicadamente 4 ovelhas, ou se não 5 bois, se fosse bois. Agora, aqui também fala a respeito de uma pessoa que é presa em flagrante, pega, em flagrante, arrombando uma casa. Se essa pessoa que está arrombando a casa fosse ferida e morta, a pessoa que o matou, ela não seria condenada, não seria culpada de homicídio. E isso é um princípio que é válido em todas as épocas. Mas o que está acontecendo hoje em muitos países, inclusive no Brasil, se um ladrão entrar na sua casa e você o matar dentro de casa, você vai ser preso e condenado e ainda vai ter que indenizar a família do ladrão. Irmãos, é um absurdo o que está acontecendo. Eles estão invertendo tudo o que nós aprendemos e que está na Bíblia, que está na palavra de Deus. E vejam que o Brasil é considerado um país cristão. Protestantes, evangélicos, católicos, não é um país cristão, a maioria. Mas estão abandonando a Bíblia. Estão fazendo tudo o contrário ao que Deus ensina. E as nossas crianças estão crescendo aprendendo isso, que o errado é que é o certo, e o certo não vale mais nada. Então nós temos que nos manter fiéis à palavra de Deus. Vejam que a Bíblia, ela nos mostra que Deus, ele, na sua misericórdia, ensinou aos juízes do povo de Israel a lidar com as pessoas que estavam relacionadas aos direitos da propriedade. Por exemplo, roubar um boi, roubar uma ovelha, invadir uma casa. Então Deus se preocupou com isso. E isso é válido até os dias de hoje. Por exemplo, se nós falamos aqui ontem, se um boi atacasse uma pessoa a chifradas, então esse boi deveria ser apedrejado e morto. Mas se o dono do animal soubesse que esse boi andava chifrando as pessoas, atacando as pessoas, e o dono não fizesse nada, mesmo sendo advertido pelas pessoas, olha, tem que cuidar do seu boi. Então o dono também seria morto, além do boi. E Deus, então, ele sempre se preocupou com as propriedades alheias, daquilo que não é nosso. Mas hoje, as pessoas são incentivadas a invadir propriedades. Então o que acontece? Os donos das propriedades têm que se armar e ficar vigiando, porque se a propriedade dele for invadida, ele tem que reagir. Ele não vai deixar aquilo que ele conseguiu com tanta dificuldade, com tanto suor e trabalho, para dar alguma coisa à sua família, aos seus filhos, que seja invadida e tomada assim, sem nenhum problema. Então os donos, eles têm que reagir, eles têm que se defender. Aqui em Êxodo 22, no verso 16 em diante, vem falando assim: se um homem seduzir uma moça virgem que não esteja comprometida e tiver relações sexuais com ela, pagará à família dela o preço costumeiro do dote e se casará com ela. Mas se o pai da moça não permitir o casamento, o homem lhe pagará o equivalente ao dote de uma viagem. Não deixe que a feiticeira viva. Quem tiver relações sexuais com um animal certamente será executado. Quem sacrificar a qualquer outro deus além do Senhor será destruído. Não maltrate nem oprima os estrangeiros. Lembre-se de que vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. Vejam aqui, a partir do verso 16, capítulo 22 de Êxodo, leia na sua Bíblia. Então, já existia lei de proteção também contra o estupro, por exemplo, que aqui fala de uma moça virgem. Se alguém seduzisse uma moça virgem e que ela não tivesse comprometida com outro rapaz e tiver relações com ela, pagará a família dela o preço costumeiro do dote e se casará com ela. Normalmente é o que é feito, As pessoas, elas seduzem a moça, um rapaz seduz a moça e tem relações com ela e acaba depois sendo obrigado a casar. Mas pela lei ele teria que se casar mesmo, pagar um dote, porque havia o dote ainda na época, e deveria se casar. Fala aqui também a respeito de feitiçaria. Uma feiticeira não poderia ser deixada viva, ela tinha que ser morta. Por quê? Porque estava afrontando o Deus verdadeiro. Então Deus, ele condena a idolatria, a feitiçaria. Deus condena todas essas práticas de orgias, magias negras. É condenado pela Bíblia. Deus é um Deus zeloso e é um Deus que quer que nós o sirvamos de interesse de coração. Vejam que naquela época também já existia
o que hoje existem em vários lugares, pessoas tendo relações sexuais com animal. Isso acontece hoje também, irmãos. Não era somente hoje que está acontecendo, já acontecia no passado. Então, são detalhes que a Bíblia nos traz que às vezes nós não sabíamos. E Deus, ele está atento a todas as coisas. Deus já sabia que o ser humano é perverso, que o ser humano é mau, que o ser humano é ímpio, que o ser humano gosta de fazer as coisas erradas e ir contra as leis que Deus estabeleceu, especialmente aqui no caso de relacionamento sexual, pessoas tendo relacionamento com animal. Isso é condenado pela Bíblia. E também fala a respeito de pessoas que se deitam com pessoas do mesmo sexo para ter ali relações. Tudo isso, irmãos, é condenado pela Bíblia. Não é a igreja que está ensinando isso, é a Bíblia, é Deus que deixou escrito aqui em Êxodo capítulo 22. Também fala aqui, irmãos, a respeito de emprestar dinheiro. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo que esteja necessitado, não cobre juros visando lucro, como fazem os credores. E é o que muitas pessoas fazem hoje, né? Algum irmão da igreja precisa de um dinheiro emprestado, que está passando por um problema, está com necessidade, e a pessoa fala, eu empresto, mas é 20% de juro. Mas a Bíblia diz o quê? Não cobre juros se for do mesmo povo, se for da mesma igreja, se for um irmão. Se você puder doar, doe aquela quantia. Ou se tiver que emprestar, empreste, mas não cobre juro. Está aqui na Bíblia. E isso já existia, essa prática lá, e Deus orientou, olha, vocês não ajam como as pessoas das outras nações. Não procure tirar proveito da situação de necessidade do seu semelhante. Não se enriqueça às custas dele. Se puder doar, doe. Se puder emprestar, empreste, mas sem juros. E aí diz aqui ainda, se tomar a capa do seu próximo como garantia para um empréstimo, devolva antes do pôr do sol. Então eu empresto dinheiro, mas vai me deixar comigo esse seu relógio, esse seu computador. Mas tem que ser devolvido à pessoa antes do pôr do sol. Você não pode ficar com aquele objeto, com aquela capa que é aqui no caso citado, né? Mas hoje seria um computador, um celular, um relógio, qualquer outra coisa assim de valor. Mas então nós temos que estar atentos, irmãos. São orientações para nós hoje. São leis que nós temos aqui, capítulo 21, capítulo 22, os desdobramentos dos 10 mandamentos. E ainda diz aqui a palavra de Deus, talvez a capa que a pessoa tomou da pessoa que precisava de dinheiro é a única coberta que ele tem para se aquecer. Como ele poderá dormir sem ela? Se não a devolver, e se o seu próximo pedir socorro a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. E fala também aqui que nós não deveremos blasfemar contra Deus, nem amaldiçoar as autoridades do seu povo. Essa situação toda que está acontecendo aí no Brasil, nós não podemos amaldiçoar as autoridades. Nós temos que orar a Deus, pedir que Ele haja com misericórdia, com justiça, que a justiça seja feita, mas que nós não amaldiçoemos as nossas autoridades. E aí fala também das ofertas, quando eram feitas as colheitas do vinho, do azeite, nós não deveremos reter aquilo que não é nosso. O que é de Deus, deveremos devolver a Ele. E aí, consagrar o primeiro filho. Então, meus irmãos, leia aí também capítulo 22 de Êxodo, e você vai ver aqui leis que Deus colocou, e adaptando para nós hoje, no século 21, como é que nós poderemos viver essas leis na prática em nossa vida. Mais uma vez agradecemos a vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Vamos retornar amanhã dando sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, a Bíblia ela nos diz, a nossa pátria está nos céus, onde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.